Olá, me chamo Danilo Rodrigues Abreu, sou aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e estou aqui para fazer uma avaliação da linguagem de programação Python. Para minha apresentação, eu separei 5 tópicos: legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade, custo e outros critérios. Sobre legibilidade. Legibilidade é a capacidade de leitura de um código de linguagem de programação. Simplicidade e ortogonalidade. O Python possui menos instruções básicas e palavras reservadas, se for comparado a outras linguagens de programação, como C, C++, Java. O Python é uma linguagem de alto nível com alta capacidade de abstração, ou seja, a linguagem do Python é próxima da linguagem natural, da linguagem humana, e um pouco mais longe da linguagem computacional, o que é bom porque é mais fácil para os programadores entenderem. E o Python é considerado pouco regular ou muito ortogonal, pois no Python existem diversas formas de fazer a mesma coisa, como por exemplo percorrer uma lista. Em Python existem diversas formas de fazer isso, e o que acaba sendo negativo para a linguagem de programação, de certa forma, porque caso um programador esteja familiarizado a fazer algo só de uma forma, quando ele for para um outro projeto e nesse outro projeto ele encontrar o que ele costuma fazer, mas de outras formas que ele não está habituado, ele vai levar um certo tempo para se adaptar a essa nova forma de fazer as coisas, o que é um atraso, é um custo. O Python é dinamicamente tipado e também fortemente tipado. E como é que isso funciona? Não é necessário fazer casting, como em Java, Pascal ou em C, para declarar variáveis. O conceito de variável em Python é uma associação entre um nome e um valor, sem a necessidade de declarar o tipo de dado para essa variável. O tipo pode variar durante a execução do programa. Como nesse exemplo aqui temos a nossa variável x, recebe 1, então a variável x vai conter o valor numérico 1, que é um inteiro, e mais na frente, durante a execução, o x vai receber ele mesmo mais 0.2, então vai ser agora 1.2 o valor. Então a variável x vai conter o valor numérico 1.2, que é um flutuante, ou seja, a mesma variável mudou de tipo, de inteiro para flutuante. E mais na frente podemos também passar para x uma string, ou seja, a variável x vai conter uma string. Dessa forma, a mesma variável durante a execução mudou de tipo algumas vezes, o que é permitido em Java. Em Java não, em Python, porque Python é dinamicamente tipado. Porém, quando se trata de operações, como por exemplo uma soma, os dados têm que ser compatíveis. Eu não posso somar 1 mais uma string. Um mais um string não são dados compatíveis, então não é aceito. Se eu tentasse fazer isso, iria dar um problema durante a execução do programa, e se não tivesse tratamento de exceção, poderia até mesmo finalizar a execução do programa, pois o Python é fortemente tipado. Então, com relação às operações, tem que haver compatibilidade dos tipos de dados. Por isso que Python é dinamicamente tipado e ao mesmo tempo fortemente tipado. Como já falei, o Python é uma linguagem muito ortogonal, ou seja, dificulta encontrar erros estaticamente, adiciona complexidade ao projeto da linguagem de programação e tem um maior custo e desempenho em alguns casos. Sobre a estrutura de controle, a instrução condicional básica do Python é o if. Aqui temos um trechozinho de código exemplificando. Temos o if e na frente do if colocamos a condição a qual deve ser verificada. Se a condição for válida, vai ser executado tudo que está dentro do escopo do nosso if, ou seja, esse bloco de código aqui. Caso a condição do if não seja válida, a gente vai para o elif. No elif é verificado uma nova condição, e caso essa nova condição também não seja válida, não vai ser executado. Caso ela for válida, vai ser executado o que está dentro do escopo do elif, que é esse bloco de código aqui. Caso ela não seja válida, a gente vai para o else. No else não tem nenhuma condição a ser verificada, então do else automaticamente a gente executa o bloco de código que está no seu escopo. Há apenas dois tipos de laços em Python, o for e o while. O for é mais frequentemente utilizado para percorrer uma sequência em ordem, como uma lista, e a cada ciclo substituindo a variável especificada por um dos elementos.
temos aqui um exemplo, uma lista que contém 3 elementos, janeiro, fevereiro e março, são strings, e aqui temos nosso for. No for, a cada loop, a variável mês vai receber um elemento que está contido dentro da lista. E aqui dentro do nosso escopo temos o nosso print que está imprimindo o valor que foi passado na variável mês. Então, a cada loop, a variável mês vai receber um elemento da nossa lista. Então, no primeiro loop, ela vai receber janeiro e vai imprimir janeiro. No segundo loop, vai receber fevereiro e imprimir fevereiro. E assim, consequentemente, até percorrer todos os elementos dentro da lista. Já o while é utilizado quando necessitamos fazer um teste a cada interação do laço. Temos aqui um exemplo de código, temos o while e uma condição que vai ser verificada a cada loop. Caso essa condição seja aceita, seja válida, vamos executar tudo que está dentro do escopo do while, que no nosso caso aqui é um bloco de código. Se não, vai ser executado outro bloco de código que está dentro do escopo do else. Tipos de dados e estruturas. Em Python temos os tipos numéricos nativos, inteiro, ponto flutuante e complexo. Temos booleano, que podem ter valor true ou false. Temos a lista, que é uma sequência com um conjunto linear de valores indexados por números inteiros. Exemplo aqui a nossa lista, que vai conter esses 6 elementos. Em Python, a lista pode conter elementos de tipos diferentes. Não precisa ser uma lista só de strings, ou uma lista só de inteiros, ou uma lista só de flutuantes. Ela pode conter elementos de tipos diferentes dentro dela. Temos a tupla, que é semelhante à lista, porém seus elementos são imutáveis. Uma vez criada, a tupla não pode ser modificada. Aqui um exemplo de tupla, uma tupla de 4 elementos. 1, 3, 5, 7. String, que é um conjunto de caracteres. Aqui um exemplo, a nossa variável Danilo vai receber uma string, que a nossa variável nome vai receber uma string, que as strings são definidas por aspas duplas. Então, tudo que está dentro de aspas duplas faz parte da string. Temos o dicionário, que também é conhecido em outras linguagens de programação como array, associativo ou hash, que tem uma estrutura semelhante aos bancos de dados. E temos aqui um exemplo de dicionário. A variável aluno é um dicionário que vai conter nome, e que é a chave, e associado a essa chave nome temos Danilo, que é o elemento que é associado a essa chave, e vírgula para outro elemento temos idade, que é a chave, e 23 que é o elemento associado a essa chave. Para imprimir um dos valores que estão contidos dentro do nosso dicionário, é só chamar ele e dentro do conchetes passar a chave que nos interessa. A chave nome, como a chave nome aqui está associada ao elemento Danilo, então se a gente imprimir aluno nome, o resultado esperado é Danilo, que é o elemento relacionado a essa chave. Tipos de dados e estruturas. Classes e instâncias. Classes são estruturas especiais que servem para apoiar a programação orientada a objetos, determinam um tipo customizado com dados e operações particulares. Instâncias são as expressões concretas destas classes. Projeto de sintaxe. Em Python, o escopo do algoritmo não é definido pela indentação, diferente de outras linguagens de programação como o Java, por exemplo, que temos as chaves que separam o escopo do algoritmo. Aqui em Python temos a indentação, que é o que separa o escopo. Exemplo, temos aqui uma função definida chamada soma, e dentro dessa função temos esse return x mais y. Esse return pertence a esse método soma, porque ele está dentro da indentação dela, ou seja, ele tem um tab aqui que identifica que essa linha de código pertence a esse método. Indentação do Python. Indentação basicamente é esse espaço, que é um tab, que define a que parte essa linha de código pertence. Se ela pertence
esse método ou não. Por exemplo, aqui, valor 1 igual a 10. Está abaixo do nosso método soma, mas ele não pertence ao método soma, ele não está dentro do escopo do método soma, porque ele está indentado fora do método soma. Ele não tem um tab aqui. Se ele tivesse um tab aqui na frente, ou seja, se ele tivesse aqui alinhado com return, ele pertenceria ao nosso método, mesmo ele nunca sendo executado, porque ele estaria depois do return, mas ele pertenceria ao escopo do nosso método soma. Uso de ponto e vírgula. Em Python não se utiliza ponto e vírgula para definir o final de uma linha. Palavras reservadas. Python tem menos palavras reservadas se comparado a linguagens de programações mais tradicionais, como Java, C++ e por aí vai. Métodos. Métodos, também chamados de função, essa questão aqui que eu já falei, onde a gente define, dando um nome ao método e dizendo quais os parâmetros desse método. Aqui o parâmetro que eu defini foi x e y. Eu preciso receber esses dois valores para que o meu método funcione. E por fim, eu posso ter um retorno ou não. Nesse caso, eu defini um retorno que é a soma da variável x mais a variável y. Agora sobre o nosso tópico capacidade de escrita. Por definição, a capacidade de escrita é a capacidade de escrever códigos legíveis, confiáveis e fáceis. A simplicidade e a ortogonalidade também podem afetar a capacidade de escrita. Coisas que também podem afetar a capacidade de escrita é a familiaridade, desuso e formas ineficientes, que estão atrelados à ortogonalidade. A familiaridade é a forma com que o programador faz determinada coisa. Como eu já falei, em Python existem diversas formas de fazer a mesma coisa. Então, se um programador está familiarizado só com uma forma, se ele encontrar em novos projetos essa coisa que ele deveria fazer, mas de forma que ele ainda não estava familiarizado, ele vai levar um tempo para se familiarizar com isso, o que vai acarretar em um atraso e isso é um custo, então é algo negativo. O desuso é que sempre a comunidade vai adotar formas de fazer algo, enquanto outras vão sendo esquecidas ou sendo deixadas de lado. Na maioria das vezes até por serem menos eficientes, então elas são sendo deixadas de lado. Abstração. Abstração e expressividade. A abstração é a capacidade de definição de novos tipos de dados abstratos. Além disso, também está relacionada com a possibilidade de se abstrair um processo, utilizando funções e procedimentos no paradigma funcional e imperativo. O paradigma orientado a objetos funde os dois conceitos, ao permitir a definição de classes com suas propriedades e métodos. O Python permite a criação de abstrações mais poderosas. Em Python, as funções podem ser tratadas como tipos de dados de primeira ordem, o que permite passar uma função como parâmetro de outras funções. Armazenar funções como atributos ou elementos de uma lista, também de uma lista ou de uma estrutura de dados, e também retorná-los como resultados de expressões, o que permite, como eu já falei anteriormente, a criação de abstrações mais poderosas. Expressividade. Python foi projetado com a filosofia de enfatizar a importância do esforço do programador sobre o esforço computacional. Ele prioriza a legibilidade do código sobre a velocidade ou expressividade. O Python é extremamente expressivo, visto que é possível realizar diversas tarefas em poucas linhas de código, como por exemplo aqui temos a nossa lista com 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, todos são valores inteiros. E caso a gente queira dessa lista só os elementos pares, a gente pode fazer essa execução aqui. Lista é igual a abre colchetes, x for x in list if x%2 igual a 0, ou seja, eu vou pegar todos os elementos da minha lista, eu vou pegar elemento por elemento da minha lista e vou verificar se ele dividido por 2 o resto é igual a 0, ou seja, se ele for par, então ele permanece na minha lista. Dessa forma, agora a minha lista só vai conter os elementos que são pares. Se eu imprimir a minha lista depois dessa linha de execução, temos o resultado só o elemento 2 e o 4, que são os únicos pares da minha lista. Em outras linguagens de programação, não seria tão
simples fazer essa separação dos pares. Assim, não seria tão simples em relação à expressividade. Não seria gasto só uma linha de código. Como, por exemplo, C, Java, outras linguagens mais antigas, não seria gasto só uma linha de código para fazer isso. Normalmente seriam gastos mais linhas de código. Por isso que Python é considerado uma linguagem muito expressiva, porque eu posso fazer diversas tarefas em uma única linha de código. Agora sobre o nosso tópico confiabilidade. Ah, Confiabilidade é a capacidade de garantir o correto funcionamento do sistema. Sobre verificação de tipos. A verificação de tipo é a capacidade de detectar erros de tipo. O Python é dinamicamente tipado e fortemente tipado, como já falei anteriormente. A verificação em tempo de compilação ou execução. O Python faz a sua verificação de tipo em tempo de execução. Manipulação de exceções é a capacidade de interceptar erros e aplicar medidas corretivas em tempo de execução. Desta forma, não, desta forma não quebrar a execução do programa. Em Python temos os tratamentos de exceções. Então, basicamente, a manipulação de exceções é a capacidade que o Python tem de interceptar erros e aplicar medidas corretivas. Dessa forma, não vai ser quebrado a execução do programa, ou seja, o programa não vai dar problema e não vai fechar. Em Python nós fazemos esse tratamento com o famoso tratamento de exceções, que é muito conhecido, que é o nosso try exception. Aqui temos um exemplo, temos uma lista A com três elementos, o caractere A, o caractere B e o caractere C, e aqui temos um tratamento de exceção. Tudo que tiver dentro do escopo do nosso try é o código crítico, o código que pode sofrer um determinado erro. Então, try, eu vou imprimir na tela a, a minha lista. Mas o que é da minha lista? O elemento referente ao index 5. Porém, não temos o elemento referente ao index 5 na nossa lista. Por quê? Porque nossa lista só tem três elementos, então ela só vai ter o elemento referente ao index 0, ao index 1 e ao index 2. Quando a gente tenta acessar aqui o index 3, vai dar um erro, que é um erro de index, é um index erro. E para prevenir que o programa não finalize a execução quando a gente se depare com um erro, a gente cria esse try, coloca o trecho de código crítico e diz embaixo qual é a exceção que pode ocorrer, que no nosso caso é o index erro. Com isso, o código não vai encerrar a sua execução e, ao invés de encerrar a sua execução, vai printar uma mensagem definida por nós. No caso, o vetor não possui tantas posições. Então, dessa forma, a gente encontrou um erro e tomamos medidas corretivas para esse erro e prosseguimos com a execução normal do programa. Apelidos. Em Python, chamamos esses apelidos de referências. Eu me lembro que em C a gente chamava de ponteiros e por aí vai. As referências. Basicamente, as referências são variáveis que são usadas para serem associadas a outras variáveis. Ou seja, essas variáveis que são usadas para serem associadas a outras variáveis, elas vão apontar para a mesma posição de memória. Por isso que em Java a gente chamava de ponteiros, e aqui em Python a gente chama de... Em Java não, em C a gente chamava de ponteiros. E aqui em Python a gente chama de referências. Então essas variáveis que referenciam outras variáveis a gente chama de referência ou apelidos. E o que devemos tomar cuidado com isso é o seguinte: tudo que for alterado na variável original vai se refletir na variável referenciada e vice-versa. Aqui temos um exemplo disso, temos a nossa lista, que não deixa de ser uma variável, e lista 2, igual a lista, ou seja, eu estou referenciando lista 2 com lista. A lista 2 também está apontando para a posição de memória que lista aponta. Então, se eu quiser alterar alguma coisa em lista 2, por exemplo, remover o elemento 4 da lista 2, o mesmo vai acontecer em lista, porque os dois estão apontando para a mesma posição de memória.
Então aqui, se eu tentar imprimir lista, o que vai acontecer? A minha lista agora só vai ter o elemento A, B, C e 5, porque o elemento 4 foi removido. Mas ele não foi removido de lista, ele foi removido de lista 2. Mas como eu referenciei lista 2 com lista, tudo que eu fizer com lista 2 vai ser refletido em lista também. Por isso que a lista também perdeu o elemento 4 junto com a lista 2. Legibilidade e capacidade de escrita. A legibilidade e a capacidade de escrita também afetam a confiabilidade da linguagem de programação. E agora falando sobre o nosso tópico custo. Em Python, os custos vêm desde a escrita ao treinamento e a implementação dos nossos códigos Python. O custo de treinamento e o custo para escrever programas. Em Python, o custo é baixo, visto que a capacidade de escrita e a legibilidade são altas. O tempo de desenvolvimento é otimizado, visto que o tempo gasto é baixo para entendimento dos códigos, exemplos na aprendizagem e na manuteabilidade. Custo para compilar programas. O custo para compilar os programas Python é alto. Na verdade, o Python não é uma linguagem de programação compilada, ela é uma linguagem de programação interpretada. Mas antes da interpretação existe uma compilação, que a gente pega as instruções, que é o código-fonte, e compila ele em um formato chamado bitcode. A gente não, o Python sim faz isso. Ele pega as instruções dadas, que é o código-fonte, e compila isso em um formato chamado bytecode. E a partir desse bytecode que começa assim a interpretação. Por isso que o custo de compilação dos programas Python é alto, porque passa por esses dois processos. O custo para a execução de programas. A sua velocidade de execução nem sempre é tão rápida quanto a de linguagens compiladas, como em C e em C++. As implementações padrões em Python compilam instruções de código-fonte em formato intermediário, que é o bytecode, e depois o interpretam. Por isso que o custo é maior do que em essas outras linguagens, como em C e C++, porque em C e C++ acontece só a compilação. Já em Python acontece a compilação para transformar as instruções nesse formato que é o bytecode, para a partir disso sim poder ser interpretada. Por isso que o custo é maior. Agora, sobre o nosso quinto tópico, outros critérios. Existem também outros critérios, além dos que já abordamos, que também podem ser levados em conta na hora de escolhermos uma linguagem de programação. Um deles é a portabilidade. Ah, a implementação padrão do Python é o ANSI C portátil. Ele compila e executa em praticamente todas as principais plataformas em uso atualmente. Por exemplo, os programas em Python são executados em tudo, desde PDAs até mesmo supercomputadores. Além, além do interpretador de linguagens em si, o conjunto de modos de bibliotecas padrão que acompanham o Python também são implementados para serem portáteis o máximo possível entre plataformas. E além disso, os programas em Python automaticamente em código Byte. São compilados automaticamente em código Byte para serem interpretados, o qual é executado igualmente em qualquer plataforma com a versão compatível de Python. Qualidade de definição. Por Python ser uma linguagem de programação open source e ter o foco no programador e no tempo de desenvolvimento, ele possui uma comunidade muito grande e espalhada pelo mundo. A sua documentação é ampla e bem definida. A original se encontra no site docs.python.org/3. A documentação do Python é bem definida, ao mesmo tempo simples, ao ponto de ser fácil de ser entendida. E como o Python é open source, existe muitas contribuições de usuários que é bem interessantes de serem vistas e que contribuem muito positivamente como um critério na hora de se escolher Python como uma linguagem de programação, a fim de desenvolver um projeto, tanto um projeto particular como um outro.
Dito isso, eu encerro a minha análise da linguagem de programação Python e aqui estão as referências que foram usadas, o que foi pesquisado para fazer essa análise. Ah, por enquanto é só isso e muito obrigado.